preste atenção. Um homem, padrasto de uma criança de 2 anos, foi preso em flagrante por maus tratos contra essa criança. O menino está internado no Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus com fraturas graves no fêmur. E segundo o que nossa equipe apurou, essa pode não ter sido a primeira agressão contra a criança. Para falar sobre isso, eu já quero chamar aqui a Inara Angra, que está acompanhando esse caso. Inara, como esse crime teria acontecido? O que nós já temos de informações sobre esse crime, hein? Boa tarde para você. Oi, Tibé, boa tarde para você também e para todos que nos acompanham. Olha, essa criança de 2 anos ainda está internada no Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, lá em Juiz de Fora. A polícia foi chamada para atender esse caso no sábado, quando a criança deu entrada no hospital com lesões no fêmur, ou seja, com a perna quebrada, e indícios de uma possível situação de maus tratos, isso segundo o boletim de ocorrência. Assim que a polícia chegou no local, alguns familiares da criança que estavam lá já disseram que o menino já vinha apresentando alguns sinais de agressões. Inclusive, em um outro momento, ele tinha tido uma fratura na canela e machucados no rosto. Ainda, segundo o boletim de ocorrência, o menino teria falado para alguns dos familiares dele que quem teria agredido ele era o namorado da mãe e que o irmão mais velho, de 5 anos, teria presenciado essa situação. A partir disso, Tibé, a polícia foi conversar com essas pessoas e entender o que de fato teria acontecido ali. A primeira pessoa que a polícia conversou foi com a mãe da criança. Ela contou que trabalha das 7 horas da manhã até as 4 da tarde, só que ela só chega em casa por volta das 5:30 da tarde, já que ela vai buscar o filho mais velho na escola. Normalmente, Tibé, nesse período as crianças ficam com uma babá, mas na última semana quem ficou com as crianças foi o companheiro dela, já que ela tinha que resolver algumas questões pessoais e também profissionais. Ela contou que no dia em que tudo aconteceu, ela saiu para trabalhar como de costume por volta das 7 horas da manhã e que em alguns momentos o companheiro dela, que estava cuidando das crianças, mandava fotos e vídeos mostrando que a criança estava bem. Ele disse também para ela, isso tudo segundo o boletim de ocorrência, que as crianças estavam brincando normalmente, que depois eles foram tomar banho. Depois disso, eles almoçaram, o filho mais velho foi para a escola e o mais novo ficou com ele. Ele teria ficado sentado no sofá enquanto o companheiro organizava tudo dentro da casa. Ela contou também que quando chegou em casa, por volta de 5:30 da tarde, o menino estava dormindo. E quando ela foi chamar o menino para tomar café, foi quando ela viu que ele estava com dor. Segundo o que ela contou para a polícia no boletim de ocorrência, foi quando ela percebeu que ele estava com um machucado e que aparentava ser uma luxação na perna. Quando ela perguntou para o namorado o que teria acontecido, ele disse que não sabia, apenas que as crianças estavam brincando mais cedo. Disse que questionou se ele teria agredido a criança e ele disse que não. Depois disso, Tibé, depois de conversar com a mãe, a polícia vai conversar com o pai dessa criança, desse menino de 2 anos. O que ele teria contado foi que antes disso ele recebeu uma mensagem da ex-companheira dizendo que precisava conversar com ele com urgência e que quando ele ligou, ela contou que o filho tinha quebrado a perna. Quando ele perguntou o que tinha acontecido, ela disse que o filho teria escorregado em um carrinho e caído. O pai então desconfiou dessa situação e a mãe mandou uma foto da criança e também de um raio-x. Ele queria ir até o hospital, mas ela disse que não precisava, porque a criança seria transferida de onde eles estavam para o Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, lá em Juiz de Fora. Além disso, ele contou que a criança já tinha aparecido com alguns machucados pelo corpo, arranhões, marcas e algumas fraturas também na canela, e que por isso ele já estava desconfiando de toda essa situação. Por último, ele contou para a polícia que quando o filho saiu da sedação por causa de alguns procedimentos que ele precisou passar, conversou com a criança e perguntou quem teria feito aquilo.
E quando o nome do companheiro da mãe foi mencionado, a criança teria feito que sim com a cabeça. A polícia foi então conversar com o companheiro da mãe, o namorado da mãe, padrasto dessa criança. Ele contou que enquanto eles estavam brincando, a criança começou a reclamar de dores na coxa, mas que ele pensou que fosse por causa da brincadeira que eles estavam fazendo. E que depois disso a mãe chegou e levou a criança para o hospital. Foi quando eles descobriram que a criança tinha quebrado a perna. E quando a polícia o questionou se ele teria feito alguma coisa, se ele teria agredido, encostado na criança, ele disse que não. Negou que teria feito qualquer coisa com a criança e disse que já corrigiu sim o filho mais velho verbalmente, mas que nunca agrediu o filho mais novo. Por último, o pai do outro filho da mulher, o irmão dessa criança, o pai do irmão dessa criança, contou para a polícia que o filho dele contou que o irmão foi agredido pelo companheiro da mãe e que ele já tinha sido agredido também em um outro momento com uma batida na parte de cima da cabeça, uma espécie de cascudo, Tibé. Ele contou que já aconteceu de pegar o filho com alguns machucados também pelo corpo. Tibé, a partir disso, a polícia conversou com alguns médicos também do hospital onde essa criança estava, que confirmaram que a fratura no fêmur que a criança teve acontece a partir de uma pancada muito forte e que seria pouco provável que essa criança teria conseguido fazer tudo isso sozinha. Com todas essas informações, a mãe do menino e o padrasto foram levados até a delegacia da cidade. Nossa equipe entrou em contato com a Sejusp e eles informaram que o padrasto foi preso no dia 15, ou seja, no domingo, e que ele permanece. Por último, eu estou também em contato, com o pai dessa criança. Ele informou que o filho ainda está internado no hospital e qualquer outra informação eu volto aqui no Balanço Geral para falar. Lembrando que a polícia já deve estar investigando esse caso também. Volto com você. Obrigado, Inara. Pode trazer informação a todo momento que tiver sobre esse caso aí e tomara que essa criança se recupere rapidamente, né? Sai do hospital, vai embora para casa e não tenha mais contato com esse cara, com esse maldoso aí. Obrigado, Inara. É isso.